Meus irmãos, a palavra do Senhor separada para hoje vai falar sobre gratidão no texto de Romanos 12, versos 1 ao 3. Então eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor nesta passagem, Romanos 12, versos 1 ao 3. Aproveito também para parabenizar a igreja por mais um ano de vida. 13 anos aí de igreja organizada é uma grande história já, um grande avanço, né? Que o Senhor sustente os irmãos na fidelidade ao Senhor. Romanos 12, de 1 a 3, nós vamos falar sobre inteira gratidão. A pergunta para ser respondida no texto é como ser inteiramente grato. Como ser inteiramente grato? Romanos 12, 1 a 3... 1 e 2, perdão, 1 a 3 não, 1 e 2, todos juntos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Louvamos-te, Senhor, por esse momento, pela alegria que o Senhor nos dá de poder estarmos em Tua presença, louvando o Teu nome, sendo recebidos pelo Senhor sem impedimentos, pelos méritos de Cristo, podendo cantar, podendo orar, podendo apresentar o nosso culto ao Senhor. E nesse momento ainda em adoração, com os corações abertos para ouvirmos a Tua voz. O Senhor conhece a situação espiritual, a realidade de cada um de nós e sabe do que nós precisamos. O que nós pedimos é, por Tuas misericórdias, que o Teu Espírito nos ilumine e que abra o nosso entendimento e não permita que de nossa parte haja resistência à Tua palavra. Pedimos agradecidos porque sabemos que em Cristo Jesus o Senhor nos ouve. Amém. Amém. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós observamos algo interessante sobre como ela divide o mundo. Ela divide o mundo e resume o mundo, as pessoas, a humanidade, em dois grupos. Os grupos dos salvos e o grupo dos perdidos, o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. E quanto à gratidão, que tem a ver com a salvação, é o grupo dos agradecidos, inteiramente agradecidos, e o grupo dos ingratos. O que é ser cristão, segundo a palavra de Deus? É ser inteiramente agradecido. E o que é não ser cristão? É não ser agradecido. Obviamente isso com relação a Deus, é como nós vivemos em relação a Deus. Vai envolver várias questões e questões muitas vezes complexas, mas que envolve toda a realidade da nossa existência, o nosso estilo de vida em relação a Deus. Se a maneira como nós vivemos realmente evidencia inconfundivelmente que nós somos gratos a Deus. Isso envolve, portanto, conhecer toda a Escritura, como Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso vai significar então que toda a Escritura vai ser corretamente conhecida, corretamente aprendida, estudada, porque a voz de Deus é o prazer desse coração inteiramente grato para se viver segundo a vontade de Deus. E como você vive segundo a vontade de Deus, se você não a conhece? Quando nós olhamos para a vida de Cristo, ele desde a infância, Cristo nasceu homem, né? É o Filho de Deus, a natureza divina, mas no seu esvaziamento, ele assumiu a natureza humana, vazio da sua glória divina, e na sua natureza humana era como a nossa, embora sem pecado. E como é a nossa natureza?
nós sabemos desde o nascimento todas as coisas? Não, nós aprendemos. Então Cristo também aprendeu a andar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu todas as coisas e aprendeu a palavra. E foi com esse aprendizado que, com 12 anos de idade, ele está lá no templo, praticamente ensinando os doutores das escrituras, da lei, como é chamada, com as suas perguntas, né? Isso mostra a importância das escrituras para realmente sabermos se estamos sendo pessoas inteiramente gratas em todas as áreas da nossa vida, né? O que observamos então nesses grupos? O grupo dos inteiramente gratos e o grupo que nós podemos dizer que são os inteiramente ingratos. O que nós observamos? Que no seu estilo de vida, a cosmovisão de um tem o homem no centro. Os inteiramente ingratos, ele tem o homem no centro. Então, o homem é a medida de todas as coisas e o homem faz tudo para si mesmo, segundo a sua vontade. Deus não está em cena, se for mencionado, é para ele se curvar aos argumentos humanos e à forma de compreensão humana da vida. É por isso que nós vemos a maldade crescendo aí. Pessoas tendo a coragem de assumir posições de liderança, às vezes da Justiça, Supremo Tribunal Federal, a política brasileira, até o governo federal, para poder ter o acesso ao poder e escravizar pessoas e explorar tanto quanto puder, porque para ele não teme a Deus e não respeita ninguém, então os outros que morram. É assim que vive um coração centralizado em si mesmo. E argumentam com falácias, né, como se diz, que não se deve falar de religião e de fé, porque deve-se dicotomizar a vida, sendo que todo mundo vive nessa relação de religião e de fé. O que é viver uma cosmovisão centralizada no homem? É viver segundo essa crença de que Deus não existe e de que se faz todas as coisas segundo a sua própria vontade, e o que você quiser fazer e o quanto quiser explorar dos outros, você faça. Você não vai dar conta a ninguém, você já excluiu Deus desse seu mundo e para você morreu, acabou. Então, se nega a Deus, há liberdade para tudo. Não há limite para explorar o pecado, a perversão, a rebelião, e isso tem a ver com todas as áreas da vida. É por isso que nós temos visto a promiscuidade crescendo na cultura cada vez mais se corrompendo, a política também, a economia, a religião, as artes, a música, é uma promiscuidade atrás da outra. Você não tem paz para andar por aí. Você, jovem solteiro ou até um homem casado, você vai pegar o seu trem, o seu metrô, a sua condução num sossego daqueles, mas onde você vai, a sensualidade está exposta aí, não é assim? E o que é tudo isso? É a corrupção da cultura, da mente, da maneira de ver e de pensar das pessoas. Isso porque a cosmovisão é centralizada no homem, poderíamos dizer muito a respeito. Já o outro grupo, não. Eu vou já resumir aqui, senão a gente passa de 1 hora falando, né? O outro grupo dos inteiramente gratos, ele não é assim. Ele vive uma cosmovisão diferente. Uma cosmovisão onde Deus está no centro. E não é que ele diz que Deus está no centro e não é no centro do jeito dele. É porque o coração dele foi transformado pelo único que pode transformar o coração humano. Deus diz claramente nas Escrituras que o seu Filho foi dado para realizar a justiça de Deus e alcançar corações, e na medida que essa pregação fosse anunciada e o Espírito Santo, a pregação sobre Jesus, e o Espírito Santo usasse essa pregação e convencesse aqueles que ele quer salvar, essas pessoas entenderiam que elas estavam desesperadamente perdidas, com um coração completamente arrogante, idólatra, soberbo, vivendo de si para si, amante de si mesmo e dos prazeres, e que ela era escrava disso, e sem esse Salvador ela jamais viveria para Deus. Quando o Espírito Santo
convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E faz com que ele entenda que sem Jesus, ele jamais amará a Deus de fato e a seu Filho. E jamais viverá para Deus. E quando há essa conversão, essa experiência, e o coração é transformado, só então, toda a Escritura passa a ser o prazer dessa pessoa. Ela passa a viver a realidade do salmista do Salmo 119. Quantos aqui já leram o Salmo 119? Quantos aqui pegaram ali, meditaram naquela mensagem? Ele exalta a lei de Deus, ele louva a lei de Deus, ele louva a palavra de Deus, ele diz que é o seu prazer em todo o tempo, é a sua alegria, porque ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a voz do seu Salvador. Como é maravilhoso ouvir assim, né? Como é maravilhoso viver assim, viver com o coração não centralizado no homem, mas centralizado em Deus. E o Deus que ele aceita é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, único, vivo e verdadeiro, e que se revela pelas Escrituras. Por isso todo esse prazer e zelo. Ele, se formos trazer para os nossos dias, nós aqui ouvindo, esse coração é como os irmãos lá de Bereia, que não obstante serem os apóstolos pregando, o que é que eles faziam? Examinavam para ver se as coisas estavam realmente conforme está nas Escrituras, se o que se ensinava era exatamente tudo o que está nas Escrituras. Não é aquele comportamento que parece usar esse mesmo método, mas é aquela arrogância do fariseu de usar também os argumentos bíblicos para desfazer algo que é certo, que é verdadeiro, para viver no pecado. Não é isso. Vocês entendem o que eu estou falando, né? É aquele comportamento de querer realmente ver o nome de Deus sendo exaltado, Deus devidamente adorado. Por que, irmãos, esse cuidado? Por que esse zelo? Porque o coração foi convertido ao verdadeiro Cristo. E ele não aceita conhecer outro. Esse coração convertido ao verdadeiro Cristo não aceita conhecer outro. Ele só aceita conhecer o verdadeiro Cristo. Por isso, toda a Escritura é importante para esse coração. Tudo que ele ouve, tudo que ele quer e a maneira como ele vive é para conhecer a vontade desse verdadeiro Cristo, sem desvio, sem artifícios humanos, como é próprio de uma humanidade caída, e viver para agradar o seu Senhor, o seu Salvador. É um coração inteiramente grato. Eu estou estudando aquele período da história de 1200 a 1400, época das cruzadas, época de muita guerra e conquista dos turcos, né? Nessa guerra contra os templários, não é isso? Os templários, que eram aqueles cavaleiros lá do catolicismo romano. E eu vi uma cena que me chamou a atenção. Um homem estava condenado à morte e ele estava para morrer. Mas, segundo um guerreiro muçulmano, era uma morte injusta. Ele então resolveu assumir a situação ali e defendeu aquele senhor velhinho, completamente indefeso naquele julgamento e já no momento de morrer. Ele defende aquele senhor e, ao defender, aquele senhor passa a viver para aquele guerreiro. E ele diz: olha, a minha vida é para o Senhor. Ele diz: mas eu não te libertei, não te livrei da condenação para você viver para mim. Você está livre, vá viver sua vida. Não, mas não faz sentido. Eu quero viver para você. É isso que acontece quando alguém se entende perdido, condenado, sem Cristo. Quando ele entende que o que Cristo fez e quem Cristo é foi a obra mais maravilhosa que possa existir, ele vive para Deus, ele vive para Cristo, ele vive para o seu Salvador. É como Pedro, quando Jesus respondeu ou perguntou para os seus discípulos, porque muitos já haviam abandonado, e ele perguntou para os 12 que ficaram: vocês não querem me abandonar também? E Pedro disse o quê? Para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida, e nós temos visto e conhecido e crido que o Senhor é o Cristo de Deus.
Não faz sentido viver em outro lugar, sob hipótese alguma, e eu não troco o Senhor por nada nessa vida. Vive inteiramente grato, inteiramente grato. Então, como se vive, irmãos, inteiramente grato? Pela introdução, eu acho que você acha que vai ser um sermão de 1 hora, mas não vai não, viu? 3 pontos aqui, rapidinho. Como é que se vive inteiramente grato? Verso 1 mostra que somente é possível se alguém for alcançado pelas misericórdias do Senhor. Veja o que ele diz aí: rogo-vos. Paulo está chamando a atenção. Rogar, clamar, ele quer a sua atenção, a atenção dos leitores daquela carta. Preste atenção no que eu vou dizer, olhem para mim, eu estou clamando para que vocês prestem atenção nesse assunto. Qual o assunto? Pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Então considere as misericórdias de Deus. Por que ele fala das misericórdias de Deus aqui? Porque ele já explicou sobre ela desde o início da carta. Ele começa a carta se apresentando e tudo mais, mas logo em seguida ele vai falar que só há como alguém ser justificado mediante a fé. Mas não é a fé como o mundo entende hoje, cada um tem a sua. É aquela fé que é o dom de Deus, que eu estava explicando agora na introdução. É quando o Espírito de Deus, e somente quando o Espírito de Deus usa uma pregação fiel para fazer aquele ser convencido, aquele escolhido de receber essa fé, convencido do pecado, da justiça e do juízo, de que sem Jesus ele se deleita em odiar a Deus e ao próximo e a si mesmo também. Sem Jesus, o seu prazer é viver um estilo de vida arrogante, centrado em si, que odeia a Deus, porque ele está espiritualmente mais do que cego, surdo e mudo para as coisas de Deus. Ele está morto espiritualmente. Então o Espírito Santo o convence dessa realidade e mostra que Jesus é aquele que liberta dessa escravidão e faz com que o coração agora se deleite em Deus, não viva de si para si, mas pela vontade de Jesus. Então ele mostra que para ser justificado somente por essa fé, que é quando o Espírito Santo faz essa pessoa crer na obra de Cristo como libertadora desse coração idólatra, que cultua a si mesmo e não a Deus no padrão de Deus. Mesmo muitas vezes cultuando a Deus e usando a Bíblia, esse coração idólatra cultua a Deus do seu jeito, ele dá um jeito para desviar aqui, mas o coração genuinamente convertido não, ele cultua a Deus da maneira de Deus, ele é sincero naquilo, e a evidência é porque as Escrituras é quem conduz a sua vida, o seu estilo de vida. Então ele vive uma vida de culto, tudo que ele faz, seja na família, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na sociedade, nas diversas áreas que Deus confiar e colocar, seja na igreja, nos vários compromissos, na religião, ele só aceita uma religião verdadeira, genuína, que passa pelos crivos das Escrituras, porque o seu prazer é fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Isso é fé. Quando há essa mudança, a fé foi dada. Quando a adoração muda de si para Cristo, realmente toda a vontade de Cristo, a fé foi dada. Então, Paulo vai falar sobre isso desde o capítulo 1. Ele vai mostrar ainda no capítulo 1 que a ira de Deus está sobre todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Capítulo 2, o capítulo 3, ele vai mostrar que tanto os judeus, tantos os de Israel como os gentios, que é como dizer, todas as pessoas, não importa a fé, a crença, a nacionalidade, a idade, a posição social, não importa, todos estão condenados. O capítulo 3 vai ser muito claro em dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A realidade das pessoas sem Cristo é uma realidade de não conhecer a Deus, não conhece a Deus, não sabe a sua vontade, e a sua garganta profere, como sepulcro aberto, profere engano, profere mentira. Essa é a realidade da pessoa que não conhece a Deus. E ele vai mostrar na sequência
que todos estão reprovados nesse endurecimento, nessa incredulidade, nessa desobediência. Os israelitas, porque acharam que eles mereciam a salvação, porque eles eram descendência de Abraão, eles tinham recebido a revelação, eles tinham descendido de Davi e tudo mais. Moisés e tantos grandes homens tinham vindo desse povo, e eles se orgulhavam de tudo isso. Eles receberam a lei, eles receberam a antiga aliança, os sacrifícios, eles se orgulhavam de tudo isso e diziam: nós merecemos. E Paulo vai mostrar ali essa arrogância de se achar merecedores de salvação por essa escolha de Deus, de separar vocês e escolher em Abraão, numa aliança antiga. É um desvio do que Deus ensinou, é arrogância. Vocês estão reprovados, o de Israel está reprovado nessa incredulidade, e por conta desse orgulho, não conseguiram enxergar Cristo, não conseguiram entender Cristo, não conseguiram crer em Cristo, porque não há vida com Deus sem a pessoa de Cristo. Mas ele mostra também os gentios, que os gentios foram alcançados por esse endurecimento, porque Deus quis provocar ciúme no povo de Israel, mas também ele alerta os gentios: não se orgulhem, porque vocês são como uma oliveira brava enxertada na videira. Vocês foram enxertados e eles foram cortados, mas Deus está fazendo isso não para abandoná-los, mas para provocar ciúme e também trazê-los e enxertar novamente. Vocês sabem o que é enxerto? Enxerto é quando você pega uma planta, um pé de árvore qualquer aí, e uma outra planta não consegue viver sozinha, você coloca essa planta nesse pé de árvore e faz com que ela passe a viver. Eu não sou bom de explicar sobre isso, mas vocês entenderam, né? Então ela passa a fazer parte consegue vida nessa nova planta, nesse pé de árvore. Ela consegue viver dela, ela foi enxertada. Não é vida própria, é uma vida enxertada. E ele vai usar esse argumento para dizer: olha, vocês foram enxertados, mas a videira original é Israel. E eles foram quebrados, humilhados, mas também eles serão enxertados. E o número, melhor dizendo, do povo de Israel ainda vai ser completado. Então, quando ele vai mostrar essa realidade, irmãos, ele explica por que a salvação não está pela lei. Porque o propósito da lei não foi vir dar salvação, como quem dissesse para mim e para você: olha, vocês têm condições de cumprir a lei. Não é que a lei seja ruim, de forma alguma. Pelo contrário, Paulo diz: o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, mas eu não conheceria o pecado se a lei não dissera: não cobiçarás, ou coisa do gênero. Então o que eu achei que era vida se me tornou para a morte, porque a lei ressuscitou o pecado em mim, e eu que achava que estava vivo morri. E nessa explicação ele mostra qual foi o propósito de toda aquela revelação da antiga aliança e da lei que foi dada ao povo de Deus. Teve o propósito de mostrar que todos, tanto os de Israel quanto os gentios, resumindo toda a humanidade, todos pecaram, todos estão reprovados. A lei, ainda que santa, justa e boa, ela veio mostrar quem realmente nós somos, revelar os nossos pecados, mas ela também veio, e aqui eu faço uma ponte com Gálatas, que é também o entendimento de Paulo, ela veio com um propósito, porque a lei é santa, ela veio com o propósito de nos mostrar de quem nós precisamos, nos apresentar quem nós precisamos desesperadamente. Ela veio nos conduzir a Cristo. Paulo usa essa figura, ou esse entendimento, ele explica esse entendimento com a figura do instrutor de criança, que ele chama de aio, né? Aio. A lei nos serviu de aio. Era o instrutor de criança da época que segurava na mão da criança para ensinar alguma coisa. Então a lei nos serviu de aio para nos ensinar sobre o quê? Aí ele diz: para nos conduzir a Cristo. Nos conduzir a Cristo. Então, ao mesmo tempo que ela mostra, por isso que a lei é boa para a salvação, a lei salva nesse sentido, sim. Se você não conhecer a lei devidamente, para você conhecer que você é reprovado, não é para você não cumprir,
é para você saber que você, sem Cristo, está reprovado, mas, por outro lado, com Cristo, você é inclinado a obedecer com alegria a lei. Olha que maravilha essa mensagem da lei. Ele mostra isso lá em Romanos. É por isso que ele vai mostrar, no capítulo 9, exaltando aqui a misericórdia. Tudo isso tem a ver com a misericórdia, irmãos. É esse o entendimento de Paulo. Ele vai mostrar que é Deus quem usa de misericórdia para quem quer e também endurece a quem quer. Como assim Deus usa de misericórdia e Deus endurece? O que é misericórdia? É Deus não nos dar o mal que merecemos. Nós merecemos ter o coração convertido a Cristo? Crer em Cristo? Ou conhecer a Deus? Ter a revelação de Deus? Ter o nosso entendimento iluminado pelo Espírito? Receber fé? Receber de Deus o genuíno arrependimento dos nossos pecados? Da nossa relação com Deus? Pecados, diga-se de passagem, não só a desobediência à lei, de uma forma muito resumida, mas de um estilo de vida em relação a essa desobediência à lei e a toda a Escritura, um estilo de vida que termine evidenciando e mostrando que para nós, esse Deus não é o belo e maior tesouro que Ele realmente é, que o seu Salvador não é a maior mensagem, a melhor mensagem de Deus para o ser humano que Ele realmente é. Pecado é tudo o que evidencia que para nós Deus não é o belo tesouro que Ele realmente é, entendeu? Isso vai envolver obediência, desobediência, estilo de vida, pensamento, vontade e tudo mais. Pode ser, por exemplo, a maneira como nós estamos aqui, a maneira como o pregador está pregando. Será que eu estou pregando para a glória de Deus, em adoração a Deus, porque Deus é o belo tesouro da minha vida? Se não for, por mais que a pregação esteja perfeita, eu ainda estou pecando. Entenderam a questão? Então, pecado tem a ver com isso. Nós merecemos de Deus arrependimento, conversão, fé, santidade, iluminação do Espírito, entendimento da palavra? Não merecemos. O que é natural dessa humanidade caída é aborrecer a Deus, é aborrecer a sua palavra. Isso é natural. O homem é arrogante, ele vai explicar isso no capítulo 9, dizendo assim: acaso não tem o oleiro poder sobre a massa para do mesmo vaso, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E a injustiça da parte de Deus por causa disso? De modo nenhum. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E pode o vaso perguntar ao seu Senhor: por que me fizeste assim? Não, também não pode. E ele explica isso muito claramente, dizendo: o que diz as Escrituras sobre Faraó? Quem aqui conhece a história do Faraó? A libertação do Egito, todo mundo, né? O que acontece com aquele Faraó? Não obstante os inúmeros anúncios e repreensões de Deus para que aquele homem se arrependesse da sua empreitada de medir força com Deus, que não está certo, seria melhor medir força com o diabo, mas com Deus, Deus é o único e invencível, irmãos. O diabo será lançado no inferno, porque em relação a Deus, nem o diabo, nem ninguém, nada nem ninguém se compara. Se tem algo terrível no inferno, é porque Deus vai estar lá com a sua ira. Não é o diabo lá, como diz o entendimento católico, mandando no inferno, fazendo pessoas sofrer, não. É a ira de Deus. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso com a sua ira sobre alguém. Faraó está lá medindo forças com esse Deus. E Deus, com 10 pragas, deixando clara a mensagem: desista disso, não é? Várias vezes, vários dias, mas ele não desiste. Quem é que freia o coração humano? Deus. Então, misericórdia de Deus não nos dá o mal que merecemos, que é frear o nosso coração. Então, qual é o entendimento de Paulo de endurecer? É que Faraó era bonzinho e ele queria se arrepender e Deus ficava endurecendo o coração? Não, não é esse o entendimento. O entendimento é: o homem já é mau mesmo por natureza e é Deus quem freia para nível de bondade. Então vamos aprender uma coisa aqui: a bondade que nós praticamos não é porque nós somos bonzinhos, não. Mesmo aquelas pessoas não crentes, que muitas vezes são melhores em determinadas áreas, às vezes em muitas áreas, para nossa vergonha, do que nós convertidos,
Aquela bondade é a graça chamada de graça comum de Deus, Deus freando o coração. É por isso que você vê no que diz respeito a relacionamento conjugal e família e etc, e ética e moral, você vê homens que vivem e morrem fiéis a uma mulher só, e realmente nunca passou na mente dele ter outra, e a mulher a mesma coisa, e não são crentes, criam filhos melhor do que muitos crentes, com dedicação, com zelo, etc, e não são crentes. Pagam as contas, são moralmente corretos e não são crentes. Qual é a diferença, então, dos crentes para os não crentes, quando você olha para um caso como esse? Cristo, Jesus, para quem a pessoa vive. A mente e o coração do crente é uma guerra terrível, não é? É uma luta terrível, com tudo aquilo que é pressão do mundo, da forma de viver do mundo, contra a vontade de Deus. O coração do crente, ele não quer ver assim. Mas o não crente não, se Deus não frear, ele avança e explora cada vez mais a sua perversão, e é disso que a palavra de Deus está falando em Romanos 9, que Deus endureceu Faraó para mostrar em Faraó o seu poder, ou seja, ele não usou de misericórdia. Endurecer é não usar de misericórdia, é não converter o coração, é não insistir ao ponto de transformar a vida, mas ele fez isso comigo e com você. Então é disso que Paulo está falando quando ele diz: preste atenção nas misericórdias do Senhor, e por causa dela, como é que se é inteiramente grato? Então, só se for alcançado pelas misericórdias. Se você não foi realmente alcançado pelas misericórdias, se a sua vida, se a minha vida, não vive um estilo de vida inconfundivelmente cristão e totalmente cristão, com evidência de termos sido alcançados pelas misericórdias do Senhor, onde Cristo é o exaltado, vivido, buscado, adorado, crido, conhecido, intimamente havendo uma relação nossa com Ele, então não foi alcançado pelas misericórdias do Senhor, não foi. Porque ser alcançado pelas misericórdias do Senhor é ser transformado em um novo homem. E por conta disso ele diz que apresenteis por causa disso o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto, geralmente nós achamos que é vir aqui no dia do Senhor. Isso faz parte do culto. Mas o livro de Malaquias nos ajuda a entender que se nossa vida não é uma vida de culto, Deus não aceita esse culto. Lá você tem membros daquela igreja e os líderes da época profanando as coisas sagradas. Os sacerdotes, lá em Malaquias eu me refiro, Deus exigia que eles entregassem os sacrifícios com cordeiro sem defeito, com animais puros, limpos e tudo mais, porque o propósito de Deus era que ali representasse o que o seu filho iria fazer. Então, muito zelo, né? Muita honra do pai com o filho, e com toda essa maravilhosa mensagem que seria revelada, completada a revelação. E aqueles homens entregaram animais mancos, aleijado, sujo. E a palavra de Deus é: se eu sou pai e se eu sou o Senhor, onde está a honra para comigo? Vocês não têm me honrado. Vocês entregam esse sacrifício, coisa que nem ao governador vocês têm coragem de entregar. Faça uma oferta dessa para o governador, vê se ele vai aceitar. Para uma autoridade humana. E às vezes nossa religiosidade está assim, com mais zelo para homens do que para com Deus. Então o culto aqui, irmãos, é o nosso estilo de vida. Que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, está falando da realidade física e espiritual, porque você não apresenta o seu corpo se você não estiver vivo com o seu espírito, porque o homem foi feito corpo e alma. O homem é corpo e alma. Ele está falando então de quê? De ser inteiramente grato,
Como é que eu sou inteiramente grato? Se eu fui alcançado pelas misericórdias do Senhor. E a evidência qual é? É que eu entrego a minha vida inteira a Deus. Tudo que eu vivo e faço é para Deus. Nós temos estudado bastante essa questão de responsabilidade de pais na criação dos filhos, lendo bastante livros, conhecendo a palavra do Senhor, e como pastor ainda tenho a vantagem de conseguir fazer, ainda que em trancos e barrancos, não com a facilidade do Djavan, as exegeses dos textos, das passagens, né? E os autores que falam a respeito falam muito bem. Ele mostra o seguinte: Deus não terceirizou a criação de filhos para parentes, vizinhos, nem mesmo a escola e o Estado. É para você, e no dia de prestação de conta ele vai cobrar de vocês. E começa com o homem da casa. É o homem e a esposa, mas com os papéis. O homem é a autoridade e a esposa a auxiliadora nesse mesmo propósito. E envolve o desenvolvimento pleno da pessoa. Aquela cosmovisão da introdução, Deus centralizado. Tudo que você vai ensinar é matemática, Jesus tem que estar ali. É química, Jesus tem que estar ali. É ler e escrever, Jesus tem que estar ali. Do acordar ao deitar, Deuteronômio 6. Falando sobre Cristo ao acordar, andando pelo caminho, né? Colocando na mente, colocando bracelete, né? Colocando, como é que chama? Colar no pescoço. Dando a entender que é envolvendo o ambiente inteiro da vida da criança com Jesus. Pastor, mas isso não é doença? Não, doença é viver no pecado. E olha, nós vivemos de forma radicais nesses dois grupos. Os que vivem para o mal, para a rebelião contra Deus, eles são radicais nesse compromisso. Ele enche o seu tempo de uma cosmovisão idólatra. É por isso que não há lugar nem a maneira de viver que você não vá, que não tenha lá a corrupção oferecida aos montes, não é isso? E eles focam bastante as crianças, porque eles sabem que da idade, né, desde do 0 até 12 anos na média, a mente e o coração é uma esponjinha, né? Absorve tudo. E eles mandam pelos desenhos as informações e mensagens distorcidas sobre um mundo sem Cristo, sobre uma vida de rebelião contra Deus. E você acha que não, está tudo bem, depois você vai chorar lá na fase adolescente ou jovem do seu filho, por que ele é tão rebelde? Você não ensinou. Não estou aqui tirando a culpa dos pecados não, mas a palavra de Deus, ela observa isso. Se houver rebelião por parte dos filhos, que não seja por culpa dos pais. Mas quanto aos pais, nós temos que ser como os pais de Moisés. O Estado lá, Faraó, disse: matem as crianças. Eles disseram: não vamos matar, Deus não quer, e nós vamos até o fim, e vamos depender da intervenção divina. E dependeram, e Deus interviu, e fez com que a própria filha de Faraó fosse usada para garantir que eles criassem os filhos em casa. Não importa se você cria em casa ou na escola. Eu acho que o ideal, o melhor para conseguir aplicar isso é criando em casa mesmo. Mas o fato é que você tem que criar na perspectiva da palavra de Deus. Se você observar essa questão, só essa questão, em relação ao que o mundo ensina outro estilo de vida. O mundo ensina o estilo do seu próprio interesse, terceirize tudo, não seja responsável na criação de filho, não tenha essa pegada, não se sacrifique pelo filho. Não é assim que o mundo ensina? Terceirize, abandone emocionalmente, abandone fisicamente, abandone intelectualmente, ideologicamente e espiritualmente, abandone. E tem pais que absurdamente pegam o bebezinho, coloca 7 horas da manhã numa creche, dormindo, e pega 18 horas dormindo. E ninguém acha criminoso isso, porque o Estado não briga por isso, porque ele quer que o padrão de Deus não seja conhecido, buscado e vivido. Ele ama isso, que Deus não seja ensinado desde os pequeninos. Mas se você olha as Escrituras, e aí eu estava observando, gente, esse tema é muito rico, muito amplo. Apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo, que é um culto racional, envolve tudo, envolve a minha maneira de ser marido, de ser pai, a mulher de ser esposa, de ser mãe, envolve todas as áreas. E se eu venho para o culto e não me preocupo com o meu estilo de vida nas diversas áreas, o meu culto não é aceito, semelhante ao dos sacerdotes, que Deus disse: por que vocês estão aqui na minha presença? Quem dera alguém fechasse a porta.
Olha que mensagem, quem dera alguém tivesse lá e fechasse a porta para não entrar. Deus está com isso expulsando. Não está aceitando oração, canção, nada. Por quê? Porque o estilo de vida não adora a Deus. Não adora a Deus. Então, como ser inteiramente grato, sendo alcançado pelas misericórdias que faz você dedicar para Deus todo o seu estilo de vida, todas as áreas para Deus, é para Cristo. É como nós dizemos lá na nossa prática de educação domiciliar, reunindo com várias famílias. Nós tudo que fazemos é para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Filho, filha, você está aprendendo a ler e escrever, para você ler as Escrituras principalmente. E aprender a tudo que você fizer sempre ser conduzido pelas Escrituras. Se é aprovado ou não por ela. E seja qual for a vocação para a qual Deus te chamar, você viver para a glória de Deus por causa das Escrituras e nunca negociar. Uma pessoa dessa chega no Supremo Tribunal Federal, ela vai fazer o que os atuais estão fazendo? De jeito nenhum. Porque ela entende, eu vivo para Deus e Deus não manda explorar, não manda mentir, não manda ser injusto. Você percebe como a questão da religião é tão importante? Porque dependendo de como você vive, você ou mata ou preserva a vida. Então, como é que vive esse inteiramente grato? Rapidamente, eu já passei do horário, porque eu me empolgo e termino já, vixe. Vou falar de 3 pontos aqui, mas não vou entrar neles, viu? Como é que vive aqui, ó? Primeiro, não se conformando com o século. Está vendo aí? E não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, segunda lição, renovando a mente. Primeira lição, qual é? Como é que se vive inteiramente grato? Não tomando a forma do mundo. Não vos conformeis com este século. Segunda maneira, qual é? Transformando a mente. Não deixa a sua mente como você veio lá do mundo. A maneira de pensar e viver do mundo. Não vem assim. Transforma essa mente. E a terceira qual é? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que vive os inteiramente gratos? Não seguindo a forma do mundo, não tomando a forma do mundo, renovando a mente e experimentando a vontade de Deus. Dá para dizer? Os 3? Como é que vive os inteiramente gratos a Deus? Não tomando a forma do mundo, renovando a mente e experimentando a vontade de Deus, que é perfeita e tudo mais. Vocês vão lembrar? Grava isso, viu, irmãos? Grava isso no seu coração. Não tomar a forma do mundo, a ilustração que eu pensei foi aquela brincadeira das crianças com massa de modelar. Vocês já viram? Elas pegam a massa de modelar, pegam um moldezinho, a forma, e a forma tem vários formatos, de estrela, de coração, de lua, de animais. Então, quando ela coloca lá dentro, a massa fica com o formato daquela forma, não é isso? Então, a ideia é essa, é você não tomar o formato do mundo. Só que a diferença dessa ilustração é que na massa de modelar, alguém tem que colocar na forma. E na vida cristã, não. Ninguém te coloca no pecado. Ninguém te coloca na forma do mundo. O mundo não faz isso, não tem poder para fazer isso. O diabo não faz isso, as circunstâncias não fazem isso. A igreja, a autoridade da igreja. Hoje tem sido moda eu ouvir muitos dizerem assim, eu estou no pecado porque o pastor e o presbítero e a igreja, e aquele culto, e então eu fiquei revoltado, não quero aquilo não. Aliás, é uma característica do nosso tempo, isso é a forma do mundo. O mundo vive para o prazer, e hoje nós temos a religião do prazer. Você vai para a igreja que te agrada, porque você tem como parâmetro você mesmo, né? Então essas pessoas querem dizer que a culpa dos pecados delas, a semelhança de Adão que culpou Eva, é o outro, não é ele mesmo. Mas não é verdade. A palavra de Deus vai mostrar que nós é que escolhemos o nosso pecado. Então, se você escolhe pecar, imitar o mundo, foi escolha livre. Tanto é que a palavra de Deus deixa vários exemplos de situações do limite humano. Jó, por exemplo.
Jó experimentou sofrimentos extraordinários, e foi o próprio Deus quem deu aquele sofrimento e deixou claro para Jó, tanto que Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Ele entendeu, isso aqui não é o diabo que está fazendo, é Deus. Se Deus usou o diabo é outra coisa, mas é Deus aqui. E Deus deixou claro que nessa decisão ele fez por sua soberania, mas ele não me explicou por quê. Mas sabe, ele é Deus. Eu não vou mudar minha relação com ele, meu prazer nele, porque ele tirou. Ele tira e ele dá, bendito seja o seu nome. Deus deixa esse exemplo como esses, para mostrar que não são circunstâncias que nos fazem pecar. Sou eu mesmo. É eu que quero. E as circunstâncias só fizeram ajudar a revelar uma realidade que eu aprendi a sofisticar e a esconder: o meu pecado. Então, tomar a forma do mundo, irmãos, é uma escolha nossa. Mas eu entendo que a palavra de Deus não está dizendo que, olha, já que é possível, então vigie, mas vai vivendo. Você é um crente mesmo vivendo na forma do mundo. Mas não é essa a ideia do texto, viu, irmãos? Eu entendo que o texto está falando de essência. Como assim? Assim como a massa, ela não deixa de ser massa porque parece com uma estrela, por exemplo, ela não passa a ser estrela, a essência dela. Assim é a vida cristã. A essência da vida cristã é cristã, é a vontade de Deus, é ser inteiramente grato. Então, no que diz a respeito a pecado, o que eu entendo que o autor está nos ensinando aqui é que o inteiramente grato, ele não toma a forma do mundo. Ele pode escorregar, ele pode pecar, mas ele não vive para essa forma do mundo. E o que é que evidencia que ele é um convertido é que ele não toma a forma do mundo. Certo? Segunda lição foi a qual? Renovar a mente. Qualquer área da sua vida, aprenda a conhecer a vontade do Senhor. Renovar a mente. Viver pelas Escrituras. Ser as Escrituras quem conduz a sua cosmovisão, os seus planos, os seus ideais, os seus sonhos, as suas realizações. E por último, para que experimenteis a vontade do Senhor. Experimentar, irmãos, eu usei a ilustração de uma receita de qualquer comida, que aqui é difícil, né, explicar quando alguém já não experimentou, porque eu falo da receita de comida, porque você fala para alguém: olha, tal comida você faz desse jeito, e você dá toda a receita. A pessoa pode ter uma noção? Pode ter, mas ela conhece? Não, porque ela não experimentou. Então, depois que ela fizer, ou alguém fizer para ela, e ela comer, ela então vai experimentar essa vontade. Aqui, você só conhece se você experimenta. A vontade de Deus, você só conhece se você já tem experiência com Deus, com Cristo, com a salvação. Aí você vai entender o que o texto está ensinando. Por conta do horário, irmãos, eu quero finalizar com algumas aplicações. A primeira: você tem certeza que já foi alcançado pelas misericórdias do Senhor? Há evidência na sua vida de que evidências inconfundíveis de que você já foi alcançado? Seu estilo de vida é aprovado por Deus? O meu estilo de vida é aprovado por Deus? Em todas as áreas da vida, nós conhecemos toda a vontade do Senhor? É um teste básico importante. Alguém perguntar bem assim: você já leu a Bíblia toda? Dá para até, em alguns casos, você ter um certo nível de tolerância para quem tem um ano de convertido. Você chega no final do ano e diz: você leu a Bíblia esse ano? A pessoa: ainda não, estou em sal. Mas aí a pessoa tem 2 anos de convertido, depois 3, depois 5, depois 10, aí já é preocupante. Você tem 10 anos de convertido, você nunca leu a Bíblia toda pelo menos uma vez, já é preocupante. Isso não tem a ver com ir para o seminário e ser chamado para pastor, irmão, não tem a ver, certo? Não tem a ver. Porque se você diz que está fazendo a vontade do Senhor, é porque significa que você conhece toda a vontade do Senhor. Mas como conhece a vontade do Senhor se você nem leu? Mas eu ouço o Augusto Nicodemo no canal. Olha, eu gosto também e ouço sempre.
Mas o Augusto já explicou, e se ele não dissesse assim, seria problema para nós, que ele não é a palavra de Deus, né? Ele ensina sobre a palavra de Deus. Então o Augusto, ele pode errar numa explicação, não pode? E não é isso que Deus quer. Veja, o próprio Paulo disse isso, olha, se alguém, até um anjo vindo do céu, ou mesmo nós, os apóstolos, pregar outro evangelho, olha, e os apóstolos eu acho que eram melhores do que o Augusto, com todo o amor que eu tenho pelo meu irmão. Se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, condenado. Ele está dizendo, olha, cuidado, não confie em nós como se fôssemos deuses, certo? Então você tem lido toda a Escritura, a evidência de que você foi alcançado? Você tem sido inteiramente grato na sua forma de viver, você e eu? Para Deus, a gratidão não é nós dizermos obrigado. Para Deus, gratidão é nós obedecermos. E guarde isso também, não é obediência tardia, porque obediência tardia é desobediência. Inclusive, esse é outro assunto que nós temos que aprender, ensinar às nossas crianças. Olha, filho, você tem que aprender a obedecer imediatamente para a glória de Deus, porque obediência tardia é desobediência. Então, você vive uma vida de obediência? Saul, por exemplo, recebeu a ordem de Deus de matar os amalequitas e ele não fez a coisa pela metade. Pegou todo aquele despojo e tudo mais, que Deus não tinha ordenado que ele fizesse, mas ele preservou, e disse que era para oferecer sacrifício para Deus. Qual foi a palavra de Deus para Saul? Eu disse Davi? Não, né? Saul, né? Tá certo. Qual foi a palavra de Deus para Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se agrada dos sacrifícios assim. É por isso que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tem a ver com a obediência a toda a Escritura em todas as áreas, em todos os níveis. É aprender a obedecer a Deus. Não temos como fazer isso sem Cristo. Por isso a pergunta: você tem consciência, evidência de que foi alcançado pela vontade do Senhor, pelas misericórdias? Você evita a forma do mundo? Você renova diariamente a sua mente pelas Escrituras? O estilo de vida seu é o estilo de vida de Deus? Você tem experimentado a vontade do Senhor? Você tem vivido para Deus em todas as áreas da sua vida? Há um texto aqui que eu quero encerrar lendo, no Salmo 119, 71. Foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Um outro, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu e vocês, somos gratos assim? Preferimos o sofrimento para aprender os decretos de Deus do que a vida oferecida pelo mundo e uma vida afastada de Deus? Porque é o que o mundo está fazendo hoje e muitos estão indo. Nós nos alegramos no Senhor, ainda que a situação seja caótica. Olha só, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, faltou tudo, mas eu me alegro em quem? No Senhor. Eu canto como Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um professor nosso no seminário disse que esse texto no hebraico tem o seguinte sentido: uma vez que Deus é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Nós vivemos assim? Já que Deus é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Deus é suficiente. Não que eu vá abandonar as minhas responsabilidades, mas é primeiro com a motivação nele que eu vivo todas as áreas. E se a circunstância mudar, como diz o hino, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu estou, e eu vivo para Jesus, não para esse século. Se eu vivo assim, irmão, então perseveremos nisso. Se não, recorramos a Cristo, clamemos por suas misericórdias. Ele tem prazer em atender. Nos convertamos, reconheçamos humildemente: Senhor, eu não tenho vivido assim, eu tenho seguido a forma do mundo, muito do mundo existe no meu estilo de vida, na minha religião, nas minhas práticas,
Eu não tenho sido como o Senhor transforma alguém para ser. Então me transforme. Peça ao Senhor, com humildade, com fé. Ele terá o prazer em atender um coração que Ele não despreza, o coração compungido e contrito. Que o Senhor nos abençoe.